onde tem essa demanda do Nordeste do país. Então, acho que fica a dica para vocês aí, acompanhar um bom profissional e diversos profissionais, porque cada um trabalha de um jeito, e eu entendo, turma, a dificuldade disso e as poucas oportunidades, Michel. É um nicho que, assim, eu não sei por que os colegas não abrem, sabe, não dão essa oportunidade. No início, quando eu comecei até com a ideia de ter uma empresa de cursos, o pessoal fala assim, Darlon, a turma vai te tomar o seu serviço, você vai ensinar o que você sabe fazer, e eu penso totalmente diferente disso. Hoje a gente tem mais de 100 alunos formados, tem os cases de sucesso, consigo citar aqui vários alunos que fez o curso com a gente lá e deram sequência, têm sucesso hoje, estão no mercado de trabalho, tá? E tá tudo certo, tem cliente para todo mundo. Hoje, onde você passa, você vê uma vaca, você vê uma oportunidade. Aí eu volto a falar com você. Tenho certeza que às vezes não tem ninguém trabalhando naquele lugar. Por que não tem? Precisava só da pessoa ter uma coragem de ir lá e oferecer o serviço. Que é falar, ó, você entende de reprodução bovina? Você sabe quais que são os benefícios? Porque até uma dúvida às vezes de quem não é do meio, pode pensar, mas se o boi já faz o trabalho, por que vocês fazem? Eu brinco com a turma que é o seguinte, o meu serviço é atrapalhar com eficiência o trabalho do touro. Por quê? Existem os motivos que a gente faz isso, a inseminação artificial, né? Por exemplo, nem sempre o touro consegue, né, tem eficiência. Quando a gente vai fazer esse trabalho em volume, em gado de corte, por exemplo, a gente tem como exemplo aí o Nelore, né, aquele gado branco. É caro também, né? Que a gente produz carne com ele. Pensa que um boi, os caras em fazendas que tem uma rotina muito intensa, eles têm que ir lá curar o umbigo desse bezerro quando nasce, tem que vermifugar, tem algumas atividades a serem feitas. Com a inseminação, a gente fala a IATF, que é a inseminação artificial em tempo fixo, isso se torna mais fácil, porque a gente vai lá e insemina 100 vacas, por exemplo. As 100 normalmente não ficam gestantes, existem algumas particularidades na reprodução. Mas vamos supor que dessas 100 vacas que forem inseminadas, 50, 60 delas vão ficar gestantes e vão nascer os bezerros delas. O que é a eficiência da inseminação? Todos os bezerros vão nascer teoricamente em um mesmo período, diferentes aí de 10, 15 dias. Então, facilita o manejo para esse produtor, ele vai lá, uma semana ele vai curar o bezerro, vai curar o umbigo de todos os bezerros, ele vai vender esse gado, ele tem um lote de bezerro, pode vir um caminhão e buscar 60 bezerros vendidos, tudo no mesmo padrão, tudo padronizado. Então tem esses detalhes aí que se faz diferença, sem falar da qualidade genética disso. Eu tenho vários exemplos aqui no telefone de clientes meus que os bezerros, quando eles deixam de mamar, né, a gente fala desmama, ele sai do pé da vaca, ele está bem maior do que um bezerro filho de um touro comum da propriedade. E é um touro, né, esse reprodutor que a gente chega com o sêmen, né, e a eficiência do touro entra na jogada e a parte da mãe também. Então é 50-50. Porém o touro acaba sendo às vezes bem superior. Então ele traz um produto melhor ao chão. Quando é o gado de leite, sendo uma fêmea, vai produzir leite, é um animal que vai produzir mais, né, tem por tendência a produzir mais. Quando é o gado de corte, ele vai chegar ao ponto de abate mais rápido. Então esse é um dos motivos. Aí a gente volta a falar. Falta, na minha opinião, só quem está começando, o veterinário já tem mais tempo, que às vezes a gente reclama do mercado, tá difícil. Eu não posso falar que está fácil, mas difícil também eu não falaria isso não. Porque falta a pessoa pegar ali, ser vendedor e oferecer esse serviço. Né? Explicar para o produtor e explicar de maneira fácil. Ó, se eu inseminar aqui, se você me der essa oportunidade, vai nascer um bezerro nesse padrão aqui, mostra uma foto do que é um padrão de bezerro, ó, vai nascer desse tipo aqui, e uma vaca que seja a realidade daquele produtor. Porque não adianta você pegar uma vaca muito boa, com um boi bom, e mostrar o fruto dali para o produtor. Qual que é a minha sugestão? Tem uma vaca fraca. Aí o cara tem uma vaca fraca, você põe uma vaca muito boa, já não é a realidade do cara. Você vai começar mentindo, tá errado. Então a gente tem vários exemplos. Você pega uma vaca comum também, olha, isso aqui é uma vaca igual a sua, correto? Olha só, eu usei esse touro, deu essa bezerra. Então, e como identificar uma vaca boa e uma vaca ruim? Então, Michel, na genética a gente consegue, na estrutura, na morfologia, sabe? Na estrutura dela a gente bate o olho, né? A gente vê a questão do úbero, né? Do peito da vaca, uma vaca de leite, por exemplo.
ela tem umas características que a gente consegue, quem está bem envolvido, a gente consegue ver o que é um produto bom e o que não é. A gente fala algumas vacas cruzadas aí, por exemplo, até mesmo raça, né? O perfil racial daquele animal, a gente vai, essa vaca é uma vaca comum. Se é uma vaca que ela é para produzir leite e o útero dela, né, o peito dela não é grande, por mais que às vezes ela não esteja em período de lactação, né, em período de dar leite, se ela está lá sem bezerro, sem produzir, você vê que ela tem pouca pele, digamos, ali no peito, não é uma vaca que quando inchar o leite vai ter espaço para caber. Então a gente identifica também por esse motivo. Mas geneticamente a gente corre o olho e fala, essa vaca não tem potencial, né? E hoje, onde eu trabalho, o projeto que eu trabalho, a gente atende o pequeno produtor. E a gente não sabe a dor do outro. Os caras estão esquecidos, moço. A turma está esquecida. Por que eu falo isso? A gente fala, eu quero atender só lá para a propriedade, tá? A fazenda. Eu trabalhei, por exemplo, no pessoal do Coelho Diniz. A gente inseminava lá 650 vacas dia. É muita vaca em um dia. E aí, tipo assim, vou começar lá no pessoal do Hercílio, no Coelho Diniz, lá em Governador Valadares. Não é esse o caminho. Vamos começar ali no vizinho. A dor daquele cara, você vai falar assim, tem diversos meios de precificar o nosso trabalho, sabe? Mas você chega lá no vizinho, por exemplo, e fala, ó, você tem 5 vaquinhas aqui, deixa eu fazer o trabalho e tal, vou te cobrar aí R$200 por animal inseminado e que seja à vista. E um outro meio que eu já vi que é uma boa estratégia, desde que você tenha vários pequenos produtores, é o seguinte, eu vou parcelar para você, você me paga no dia que você recebeu o leite. Porque mensalmente o cara recebe o leite. Né? Ele tira todos os dias, uma vez por mês ele recebe o pagamento. Então, a cada mês ele paga um valor dessa vaca. Muito bom. Então, se são 5 vacas, o cara não vai lá tirar lá R$1.000 de uma vez, o cara não tem essa condição, às vezes não tem. Então, o que você faz? Ó, uma vez por mês, você me dá uma parcela dessa. Recebeu o leite, você me paga. Só que se o cara tem um produtor só, é só R$200 que ele tem por mês. Mas e se ele tiver 10 produtores? R$2.000. Todo mês ele recebendo um pouquinho. E o cara, a única coisa que o produtor tem é o nome. Ele não vai sujar o nome dele. Tem certeza que não vai. O pequeno produtor é preocupado demais com isso. Ele quer ser certo. E digo mais, na primeira vez que o bezerro nascer, aí acabou. Seu trabalho está fidelizado. Cara, muitas das vezes o produtor, ele vende até o reprodutor dele, o touro dele, porque ele já viu que é inseminar, ele já entendeu, você já foi no primeiro momento, explicou o benefício que você vai trazer com ele. Porque a gente vende um serviço. Sim. Mas se eu chego para vender o serviço no seu valor dele, olha só o que você vai ter. Você vai ter um bezerro desse padrão. O cara começa a entender. E esse bezerro vai crescer. Vai crescer, vai produzir, a gente consegue... Eu tenho um caso, é um case de sucesso, uma vaca comum. O cara tinha uma vaca comum, e aí uma média de 8, 10 litros de leite, né? Não é uma vaca tão boa em relação ao que a gente tem no mercado. Nós utilizamos um touro por nome de Horizonte, um touro girolando 3/4. E nasceu uma bezerra desse cruzamento, nasceu uma fêmea. Hoje a fêmea está produzindo 32 litros de leite em 2 ordenhas. É um case de sucesso? Sim. Obviamente tem muita coisa por trás disso. Tem alimentação, tem trato, tem cuidado, mas... Vamos pensar pelo seguinte, ele tinha uma vaca que dava 8 litros de leite, passou para uma que está dando 32. Entende a mudança desse processo? Então é isso que é a inseminação, não é só fazer um bezerro bonito, não é só lá e pegar os R$200, ou seja, um valor de diário que você for cobrar do produtor. É você levar essa mudança para o cara. E se o produtor entender que você vai tirar o rebanho dele de 8 litros para todo mundo dando 32 litros de leite, e o cara às vezes ele vai ter... E qual que é um outro detalhe disso? Ele tem lá 10 vacas no curral, por exemplo. 10 vacas, ele tem que tratar de 10, correto? 10 vacas, ele dando, cada vaca dando 8 litros de leite. Pensa se ele tem 10 vacas dando os 32 litros de leite. Ele vai tratar do mesmo jeito, porém ele vai receber mais. Ele tem mais ganho com isso. Então é isso que a gente tem que trabalhar. Esquecer só de chegar e prestar o serviço e ir embora. Você quer saber uma coisa que faz muita diferença também pra gente? O café que eles nos oferecem. Onde você vai, moço? Eu tô magra de ruindade. Eu tô magra de ruim. Porque onde você vai, o cara não me engana, vamos tomar um café, vamos comer um queijo. E ali você vai escutando as dores do cara. E tudo natural. Tudo natural, é tudo...
frango caipira. Ô, amor, se eu for falar com você, eu chego lá em casa, eu chego de viagem,